Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Praça do Almada, edição para este fim de semana, e vamos falar da crise. A crise anda de boca em boca. O Governo toma medidas impopulares para tapar o buraco em que nos meteram nos últimos anos de desgoverno e de gastos acima das nossas posses. Agora, como se diz na gíria popular, paga o justo pelo pecador. E a crise de mercados parece estar a desaparecer, mas acentua-se a crise da economia real. Todos os dias aumenta o desemprego, fecham empresas, umas por falências fraudulentas, como algumas aqui na Póvoa de Varzim, outras por inadaptação à vida real. Com este cenário de crise, há os que continuam a trabalhar muito e bem e a manter os postos de trabalho e outros a crescerem em postos de trabalho. Esta semana, os empresários da restauração marcharam até Lisboa para se manifestar em frente à Assembleia da República com cartazes e tachos e pediram a redução do IVA, uma luta já antiga. Também pedem a baixa dos custos nos TPAs, nos pagamentos automáticos por cartão de multibanco. Hoje desafiamos 4 convidados para fazerem o diagnóstico atual e apontarem o caminho para o comércio tradicional. Daniel Serra, da Organização de Empresários da Restauração, que foi a Lisboa, um movimento que luta pela baixa do IVA na restauração. António Nunes, o empresário do grupo Bodegão. Ricardo Silva, proprietário da empresa Raul e Costa, uma loja de comércio tradicional com cerca de 100 anos e lançou um produto inovador. Rui Machado, um empresário da Beauty Stores, que tem uma loja na Rua da Junqueira e outra nas Caxinas, e há 3 anos está a operar neste mercado com sucesso. Agradeço a presença dos meus convidados e começo pelo movimento da restauração que pretende a baixa do IVA. Em concreto, Daniel Serra, qual é o ponto de situação neste momento? Que diagnóstico se faz sobre o atual momento dos restaurantes e porquê a luta da baixa do IVA? Bem, boa tarde. A restauração atualmente está a passar por uma fase que nunca aconteceu. Isto deve-se a vários fatores. Obviamente que a questão que nós reivindicamos, a questão do IVA, a redução de 23% para 6%, é cada vez mais importante, porque nós vivemos atualmente numa economia que está em contração económica tal que tornou praticamente todos os restaurantes, eu acho que não se exclui qualquer um, portanto, estão numa situação absolutamente inviáveis. Penso que não há nenhum restaurante que neste momento que tenha conseguido repercutir os 23%, o aumento há cerca de um ano, de 13 para 23 nas cartas e nas emendas, e tem, portanto, assumido esse custo, porque quando um restaurante, em termos de compras, tem um valor médio de produtos e paga em termos de IVA 8 a 9%, e depois tem que o faturar a 23%, e quando, por um lado, quando existe pouca fiscalização, existem alguns restaurantes que, portanto, poderão enriquecer com isso, mas a maioria estão a empobrecer. Aquilo que o movimento pede é que se faça tudo para que haja equidade. Obviamente que, no limite, até podíamos aceitar que o IVA 23% seria aceitável se estivéssemos numa economia forte e como estão neste caso os países nórdicos, e aí portanto, estávamos numa economia que permitisse em que as pessoas tivessem de facto liquidez e facilidade em gastar, portanto isso não seria qualquer problema. Atualmente, ainda para mais os países a sul sofrem bastante com isso, em que há alguma economia paralela. A restauração é muito acusada disso, do meu ponto de vista mal, porque existem setores que fogem muito mais. Não vou estar aqui a particularizar, mas existem. A restauração tem sido... Fogem todos uns mais que outros, quer dizer, muito mais. Exato. Eu só acho que se o Governo quiser salvar o setor e se quiser, de facto, olhar para a restauração
Como, portanto, em Portugal maioritariamente é constituída 98% por microempresas, e se quiser de facto evitar aqui um problema que é o que vai ser o caos se isso não for feito, se o IVA não baixar, vai haver desemprego em massa e vai haver aqui a tal espiral que o Governo diz que quer evitar, a espiral recessiva, e vai haver aqui um efeito dominó que será os restaurantes fecham e atrás dos restaurantes vão todas as microempresas que gravitam em redor dos restaurantes. Eu penso que aquilo que seria mais inteligente por parte do Governo seria, de facto, baixar para 6% para, pelo menos, os 3%. Nós nunca pedíamos os 6%. Há um ano atrás queríamos que mantivesse os 13%. Mas como isso não aconteceu, a situação nas empresas agravou-se de tal ordem que neste momento voltar para os 3% já não salva a maioria, mesmo assim fica numa situação muito complicada. Então pedimos os 6% para tentar que isso, para haver aqui algum desafogo e algum oxigênio. De qualquer modo, eu penso que se o Governo, e aqui quero também dar aqui o benefício da dúvida ao Governo, porque eu penso que isso foi um erro, apesar de ele ter dito que não subia dos 13 para os 23, que eu acho que aí houve aí uma falha. Eu penso que o Governo não está a ter a informação correta, baseia-se em estudos macroeconómicos, com modelos que vêm de outros países, que não são adequados nem são adaptados ao nosso país, porque o nosso país é um país muito pequeno, lateral, portanto, está, e que 98% e vocês têm esse estudo que dizem que para fazer chegar ao Governo, ao movimento e à Associação de Restauração, por exemplo? Nós temos uma proposta que não está concretizada em estudo, mas que está pensada e que foi transmitida à Secretária de Estado do Turismo a semana passada, em que lhe dissemos que poderia olhar para a restauração de uma forma diferente. Nós sabemos que o Governo precisa neste momento, como pão para a boca, de qualquer euro. Tudo que mexa. Tudo, exatamente. Nós sabemos disso. Agora, tem que haver aqui, e acho que o Governo, de facto, está a cometer aqui um erro gravíssimo por desconhecimento. Porque se isso for dito, e transmitimos à doutora, e ela ficou sensibilizada e registou, e espero que o Governo vá tomar em linha de conta o que lhes dissemos, porque de facto se nós conseguirmos pegar na restauração que faz a verdadeira gastronomia portuguesa, em que essa restauração pode consumir 80% a 90% dos produtos nacionais, e que por outro lado, por contrapartida, tem um benefício fiscal, consegue-se aqui proteger um subsetor, assim podemos dizer, um subsetor que é fundamental, portanto, que é constituído por microempresas, porque as outras, fast food, são empresas de grandes grupos económicos que estão sendo defendidos. Muito bem. Há pouco alegou que o que está a ser aplicado em Portugal são modelos que vêm de fora, e falou também em contraponto na economias pujantes como as economias nórdicas, sobretudo. Uma das críticas que é feita à restauração portuguesa por essas pessoas que vieram cá com regras quadro definir o futuro de Portugal para nos emprestarem dinheiro, a dita Troika, dizia que Portugal tem restaurantes a mais por per capita e esta zona tem muitos mais restaurantes. Acha que isso é um dos fatores que poderá levar ao fecho também de restaurantes, por haver concorrência e demasiados restaurantes? Para aí está. É lógico que temos que ver isto de uma forma lata, e a situação nós sabemos. Há aqui uma questão que está na base de tudo. O nosso país tem que empobrecer. Isso é dito pelos ditos da Troika. Portanto, nós, como gastamos demais, neste momento temos que pagar a dívida, portanto, e temos que fazer aqui um ajustamento. Portanto, importar menos, exportar mais. E isso tem que ser feito à custa, enfim, vivemos numa economia livre e isso tem que ser feito, tem que haver necessariamente essa contração para se fazer o acerto. Agora, aquilo que eu acho que o Governo, que é um Governo, portanto, com uma ideologia que defende as pequenas e médias empresas, e que está a cometer aqui um erro por desconhecimento, porque de facto, sendo um Governo que tem essa preocupação de defender as pequenas e médias empresas e defender, e neste caso da restauração,
defender a verdadeira gastronomia, porque é essa que é a opção de escolha quando um turista procura o nosso país, procura o nosso país também porque temos boa gastronomia. É uma das 3 características, ou melhor, uma das 3 opções de um turista. E isso, como o doutor estava a questionar, é a questão da quantidade. Nós sabemos que vão fechar e necessariamente terão que fechar. Nós temos consciência disso e o movimento sabe disso. Agora, o que nós queremos é que defenda a verdadeira gastronomia. Nós estamos com todos os restaurantes de forma particular, que defenda a verdadeira gastronomia, para defender aqui, e aqui é no fundo uma opção win-win, porque ganham todos. Por um lado, defendemos o turismo, boa gastronomia. Por outro lado, defendemos o empresário que investiu toda a sua vida no seu negócio e todo o seu conhecimento num determinado negócio, que é uma microempresa que faz tudo o melhor possível para servir o melhor possível e defende a gastronomia com empenho e carinho. E por outro lado, portanto, que se defenda as empresas que gravitam à volta, não é? Muito bem, António Nunes, também da organização, pertence ao grupo Bodegão. A restauração já não é o que era. Otávio, eu vou pegar numas palavras suas para fazer aqui uma pequena introdução. Você disse que a Troika disse que nós somos um país com restaurante mais. Não só restaurantes a mais. Mas pronto, mas isso é o mercado a funcionar. A procura aumenta, a atividade económica aumenta, a procura retrai, há casas que fecham. Portanto, dito isto, quando falamos de restauração, falamos do setor mais taxado do país, mais regulamentado do país, neste momento. É um setor que este movimento veio acordar, porque era um setor que não tinha características associativas e é um setor que está carente de dignidade, porque hoje em dia, quando se fala de um empresário da restauração, acima de tudo fala-se de um indivíduo que foge aos impostos e não sei o quê. E eu sou uma voz um bocadinho discordante no movimento, porque eu digo com razão. Eu sou empresário, no passado. Porque neste momento, Otávio, e reportemos um ano atrás, um empresário que tivesse, em termos profissionais, a sério, via que pagar uma taxa de 13%, porque não é imposto, o IVA é uma taxa que é o cliente que nos paga a nós. A gente devolve ao Estado. Portanto, com o IRS... Como nos outros setores, não é? Exatamente. Com o IRC a 12,5%, que isto sim é um imposto, ou seja, a parte que eu ganhava do 12,5% ao Estado. Era aceitável, e a fuga neste momento no setor era alinhada com os restantes setores da nossa economia. Agora... Qual é a percentagem de fuga neste setor? Neste momento? 50-50? Não é possível. Otávio, eu vou-lhe dizer. Você, quando entrar num restaurante que veja mais 5, 6 trabalhadores, esse indivíduo quase não consegue ter fuga. Consegue se tiver a empresa no vermelho. E se tiver a empresa no vermelho 3 anos seguidos, vai ter as finanças à perna. Portanto, fala-se muito da restauração, mas quem estiver por dentro dela, e eu julgo que os nossos políticos não conhecem a realidade do setor. É um setor vital para a economia, como já foi aqui referido. Até porque vocês são um setor onde é microfamiliar, não é? A maior parte das empresas são familiares, empregam o tio, o primo, o filho, o pai, e se isto fechar acaba por ser uma catástrofe. Inclusive, nós pertencemos aos sócios gerentes que, se tivermos que fechar uma casa, não temos direito a qualquer ajuda social, não temos direito a fundo de desemprego. Agora, há aqui uma série de coisas que a gente tem que identificar. Eu vou-lhe dar um exemplo. Restauração e hotelaria, tudo o mesmo setor. Uns pagam 6, outros pagam 23. Os hotéis pagam 6, a gente paga 23. Este ano o que se passou, este verão, o que se passou neste país foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Vou-lhe dar o exemplo aqui da Póvoa. É uma cidade turística, como o Algarve, não sei o quê. Os hotéis, hoje em dia, este verão que passou, fizeram packs com almoço e jantar incluído, e são tributados a 6%. Porquê? Porque eles metem complemento de quarto. Isto já foi várias vezes dito. Quer dizer, nós, o setor da restauração, eu não acho que os hotéis que devam pagar mais. Não, nós é que devemos vir para 6, para haver uma equidade no setor. Não faz sentido isto. Entendeu? Olha, eu com o movimento MER
percorremos o país no último mês e digo-lhe uma coisa, eu vi pessoas a chorar porque não tem mais nada para trazer para a empresa. Ou seja, naquele tempo em que o restaurante era gerido de uma forma menos profissional e ganhava-se sempre dinheiro, já lá vai. Eu acho que um bocadinho que se passa no... Portanto, o problema, na sua opinião, não é de agora. Não. O problema já se vem instalar. Há quanto tempo é que se devia ter tomado medidas na restauração para... O setor Porque se já concordou com o IVA anterior a 13 e já mesmo assim havia pessoas a queixarem-se? Havia pessoas a queixar porque, como o Daniel disse, é preciso dizer que o IVA, e é preciso dizer ao público em geral, o IVA não é os 23 da venda o grande problema da restauração. É sim a diferença que há entre as nossas compras e as nossas vendas. Que até agora a gente tinha que suportar de 8, 9, como foi dito, que a gente compra coisas a 6, a 13 e a 23. Num restaurante tradicional, os estudos dizem que anda à volta de 8, 9. Vamos supor a pior hipótese, 9. Até agora tínhamos que suportar de 9 para 13. E com a margem que havia era possível suportar. Neste momento, de 9 para 23, neste contexto, a eletricidade subiu 26% nos últimos 16 meses. O gás quase que dobrou. Quer dizer, A água, tudo. Dr. Otávio, neste momento a restauração é fácil bater. Eu vou-lhe dar um exemplo. Todos nós pagamos, aqui na Póvoa de Varzim, todos nós pagamos, como na generalidade das câmaras, licenças, reclamos e não sei o quê. Neste momento até as estradas de Portugal estão a vir buscar mais uma taxa. Se juntar a isto, eu vou-lhe dar um exemplo, eu não gosto de individualizar a minha situação, mas eu vou-lhe dar um exemplo. A minha empresa, Passe Música e SPA, paga 8 mil euros por ano. É uma pequena empresa. Ou seja, temos que pagar por cada casa, por cada televisão. Pronto, temos 14 casas, é fazer contas. 8 mil euros para passar uma música ambiente. Com CDs que não são cópias. Ou seja, nas lojas temos CDs que a gente já pagou. Quer dizer, todo o setor da restauração tem que ser repensado, porque estamos a falar no IVA, que realmente vai ser uma catástrofe. Não sobrevive. Não sobrevive. Falando nesse caso, vocês são uma empresa. Há outros setores da economia, empresas de serviços, que não têm matéria-prima para comprar e têm recursos humanos. E esses recursos humanos ocupam a totalidade dos custos que a empresa tem. Logo, todas as vendas que tenham são de 23%. E esses estão mais preocupados do que vocês. Claro, porque você tem algum IVA para deduzir. A gente ainda vai deduzindo. Estamos a falar de seguros, estamos a falar de uma série de empresas de comunicação social, uma série de empresas no mercado. Acham que, perante esta discrepância que há de vários setores, que o Estado poderá aceder ao vosso compromisso de baixar o IVA? Eu acho que o Estado neste momento não tem o luxo de se tem que baixar, porque senão o nosso setor no próximo trimestre manda 100 mil pessoas para a rua. Porque não... Para a rua desemprego, não é? Rua manifestação. Rua desemprego, fique bem claro, porque não é sustentável, Otávio. Aliás, disse bem, o nosso setor ainda vai tendo 8% para abater. Há outros setores que não abatem nada, que o custo com o pessoal, essas coisas todas, só têm que pagar o IVA. A gente vai tendo ainda 8 a 9% para abater. Ainda há um bocadinho falou-se aqui de um estudo. A Aresp tem um estudo feito pela... Aresp é a Associação de Restaurantes. Eu sou sócio da Aresp, sou sócio da Porta, ou seja, as duas associações que geralmente representam o nosso setor. A Aresp tem um estudo feito por duas entidades totalmente independentes, que é a PricewaterhouseCoopers e o Espanha Advogados. Esse estudo, que é considerado pelos analistas muito conservador e que não espelha a total realidade, porque todos nós sabemos aqui que quando fecha o nosso cafezinho que estava por baixo da nossa casa ou do nosso apartamento, não há uma insolvência. Portanto, não há dados, não conta para as estatísticas. E são milhares a nível nacional. Portanto, esse estudo mostra, mesmo sem estas valências que já falámos, esse estudo é arrasador. Ou seja, esse estudo mostra claramente que a maior receita que há, que temos que dizer, que o Estado aumentou a receita na restauração, sem dúvida, brutal, mas durante o próximo orçamento de 2013, as estimativas de perda do Estado são entre 600 milhões e 800 milhões. Porquê? Com o custo de desemprego, com as empresas que vão deixar de pagar o PEC. Um estudo já recente que se faz a análise deste governo é que eu tive acesso a ele, a tal derrapagem das receitas que tiveram não são as receitas que não foram cobradas, é que
receitas estavam a contar com elas que não estão a existir porque e depois aumentaram brutalmente e isso aumentou a despesa. A despesa, quando se diz, não quer dizer que os serviços públicos estejam a aumentar, o que está a aumentar é a despesa pública. Não pagam nem 23 nem 3. Exatamente, pois, exatamente. E depois não custa. Deixa-me dizer já agora uma questão que é muito importante, nomeadamente aqui no caso da Póvoa. Porque existem outros fatores que estão a afetar o negócio de todos nós. Quando se colocaram portagens com um sistema quase impossível de serem pagos por estrangeiros, a percentagem de espanhóis, que eram indivíduos que vinham cá gastar bastante dinheiro e pagar cá deixar cá impostos, reduziu em 70% ou 80%. Desapareceram, deixaram-se praticamente desaparecer. E eu deixei de ver espanhóis na minha casa. E, portanto, todos os fins de semana tínhamos. Chegavam cá, gastavam quantias significativas, funcionava como uma exportação. Portanto, isto é, um restaurante ou uma loja estava aqui na Póvoa, certo? Mas estava a funcionar como um exportador. Sem custos de transporte, claro. Que eles vinham cá. Claro. A verdade é que para cobrarem 2 ou 3 euros ou 5 ou 6 euros, que ficavam cá, que bastava meterem um depósito de gasolina, certo? Na realidade fizeram um negócio onde aparentemente estão a ser demasiado rigorosos, mas as perdas para todos nós foram muito significativas. Rui Machado, eu aproveitava também, já que usou a palavra, ia passar agora aos outros 2 convidados que também estão na mesa, pedir também um diagnóstico no seu setor, no comércio de produtos. Bom, que anda... o comércio de rua tem um problema muito significativo, não é? Porque as rendas estão altamente inflacionadas, certo? Temos um conjunto de regulamentações também que nos dificultam bastante. Temos limitações associadas aos pagamentos das taxas de multibanco que estão a ter um peso significativo nos nossos custos de operação. E temos já algumas vezes concorrência desleal de grandes superfícies, de operadores de maior porte. Agora, nós temos um papel muito importante na sociedade. Em primeiro lugar, porque somos grandes empregadores. Nós olharmos para a Rua da Junqueira, aqui na Póvoa nomeadamente, possivelmente não encontramos nenhum centro comercial que dê trabalho a tanta gente como dá a Rua da Junqueira. E emprego de uma forma permanente, com condições humanas de trabalho, certo? A cumprir um regulamento que é muito um horário e um acordo de trabalho que é muito mais equilibrado do que nas grandes superfícies e, portanto, damos um balanço de vida às pessoas da proximidade. Agora, o que é que nós assistimos? O comércio de rua, numa situação onde as pessoas estão a ter uma esperança de vida maior, tem um papel fundamental. Porque pessoas com 70, 80 ou 90 anos que têm alguma dificuldade em se deslocarem, se não tiverem comércio, e estamos a falar de mercearias ou outro tipo de produtos que possam comprar próximo das suas casas, vão ter um problema terrível porque já não conseguem deslocar-se a uma grande superfície para fazer compras. Portanto, nós temos um papel social de facilitar a vida às pessoas quando atingem uma idade sénior. Outra questão que é bastante importante na parte do comércio tradicional é que até agora o comércio tradicional era visto como empresas pouco honestas, que vendiam muito caro, que a realidade é completamente diferente. Portanto, nós tivemos, creio que não fomos bem tratados no geral, mas a realidade agora é bastante mais competitiva e é bastante diferente. E temos uma consciência social que se calhar muitas empresas cá em Portugal não têm, assim como tem a restauração. Porque tentamos sempre desenvolver produtos de indústria nacional. Para nós começa a ser um nicho de mercado, por exemplo, sabonete de Jaco Brito, ou produtos que são produzidos aqui integralmente em Portugal, que a lógica das grandes superfícies, de grandes volumes, retirou do mercado e está a criar algumas dificuldades a esse tipo de empresas. Muito bem. E deixe-me só agora colocar-lhe uma questão. Comparativamente à luta dos restaurantes, sente paridade na vossa luta também, do dia-a-dia, ou acham que é uma luta à parte? Ou também acham que vocês também deveriam defender outras formas de luta? Nós temos alguns problemas, nomeadamente gostaria que regulamentações claras sobre concorrência na nossa área fossem implementadas. Portanto, existem algum tipo de ações que são claramente enganadoras para o consumidor, porque não são consistentes e são ações meramente pontuais, onde na realidade o único objetivo que têm é tentar destruir ou criar uma má imagem em termos de preço do retalho de proximidade. Temos menos poder de marketing, o nosso poder de marketing é só uma boa qualidade de serviço e mantermos um preço mais ou menos estável durante o ano todo,
E portanto somos de vez em quando atacados com algum tipo de promoção que eu creio, o Governo pode não querer reconhecer, mas que de vez em quando toca ali um bocadinho a ilegalidade. As ilegalidades são feitas de uma forma muito branda, muito de mão leve, inclusivamente claro. O dumping, não é? Vimos o que aconteceu, 30 mil euros de multa, e atenção que os 30 mil euros de multa resultaram num mês de inatividade do comércio aqui da Póvoa de Rolo. Está-se a referir à promoção de 50% do hipermercado. Isto foi um mês de inatividade. Se falar com qualquer comerciante de rua, seja do que for, depois são. As pessoas chegaram ao fim do mês, gastaram lá tudo, claro. Depois ficaram o mês todo sem consumir. O mercado, então, por exemplo, da Póvoa foi terrível. Foi um exemplo. Ricardo, e o seu caso também, que diagnóstico há? É também comércio de rua, só que é uma mercearia com 80 anos, quase a caminho já disso, do centenário. E como é possível sobreviver? De certeza que já viveu muitas crises, muitas confusões. Eu não vivi, mas sim, a mercearia, sim, mas viveu a mercearia. O que acontece é assim, como é que se tenta sobreviver? Tenta-se sobreviver criando um nicho de mercado, não é? Cria-se um nicho de mercado, que é cria-se um nicho de mercado dos produtos portugueses e dos produtos de qualidade. E depois temos uma vantagem muito grande, como dizia, que é o serviço. É a prestação de serviço. Nós temos uma proximidade muito grande do cliente, sabemos aquilo que ele quer, a pessoa também se identifica connosco, porque já lá estamos lá há 80 anos e vamos continuar, portanto tem esse capital de confiança, e as pessoas continuam a preferir em determinados artigos, primeiro procuram preferir determinados artigos que desapareceram das grandes superfícies, não é? Que é o que está, é o grande concorrente. Desapareceram completamente porque se calhar não têm interesse comercial. E depois temos temos a confiança, não é, das pessoas que entram lá, que falam, conseguem conversar, conseguem perguntar, coisa que não acontece na maior parte dos supermercados. Falo no meu caso. Em relação à restauração, eu por acaso vocês estavam a falar, eu estava a me lembrar de uma coisa muito interessante. Eu vendo muitas conservas. Não sei se recordam, quando começou esta dança dos IVAs, as conservas de peixe iam ser também taxadas a 23%. Lembram-se disso? E depois houve um recuo e ficaram só as conservas de legumes. Isso. Pronto. O que acontece? A restauração está no mesmo patamar em termos económicos para o país, não é? Que estão as conservas de peixe. Porque nós vendemos como produto português de importância turística a restauração. Porque os nórdicos têm poucos restaurantes porque não têm hábitos culturais de irem aos restaurantes. Mas quando vem cá abaixo, exatamente. Não é? E então nós temos que apostar nas atividades como as conservas de peixe, não é? Temos que apostar nas atividades que realmente nos distinguem, não é? Temos que apostar nas atividades que nós não nos vamos tornar todos alemães nem finlandeses. Não é? Não vamos ganhar mais 1 metro, nem ficar com olhos azuis, no meu caso. Agora, uma questão que é muito importante é que os nossos políticos, quando falam muitas vezes em industrializar o país, esquecem-se de uma questão-chave. É que agora não adianta fazer uma fábrica para produzir. O que é importante é ter as pessoas que vão vender esse tipo de produtos. A industrialização faz criando mercados e não criando indústrias. A questão da restauração pode ter um impacto terrível num aspecto da economia portuguesa muito importante, que é a produção de vinho. Nós somos uma restauração, deixem-me só dizer uma coisa, que eu estou a falar, apesar de não ser a minha área, mas temos uma restauração onde 99% dos vinhos que são comercializados na restauração são vinhos portugueses. Se calhar é uma situação única na Europa. Porque nós vamos à Espanha e encontramos vinhos franceses ou vinhos californianos ou vinhos do Chile. Vamos à França, exatamente. A França, que é um país reconhecido como um grande produtor de vinho, está a ser completamente encharcado por vinhos externos. Vocês têm um papel muito importante numa fileira importantíssima do país, que é a produção de vinho. A restauração em Portugal toca em todos os setores, porque quando a gente fala em um bocadinho perder 100 mil postos no primeiro trimestre de 2013, estamos a falar do nosso setor. Agora, empresas de vinho, os vossos fornecedores gravitam, não é? A restauração em Portugal foi falada sobre os sucessivos governos, como íamos ser, todos nós ouvimos, íamos ser um país de serviços, aposta e não sei quanto. E pronto, e nós fomos direcionando os nossos investimentos e a restauração. O país direcionou-se, acabamos quase com a agricultura, pronto, para dedicarmos todos aos serviços e agora a agricultura outra vez. E neste momento vamos ter que fazer todos o inverso. A formação profissional é encoixada. Deixa-me só pegar ali numa coisa dos cartões e não um bocadinho que me passou, e é
é de extrema importância. Para a gente ter uma ideia, um colega nosso aqui em Vigo paga 0,8 por cartão de crédito. Aqui, mesmo com capacidade negocial, consegue-se 2,2. Estou a falar já com um volume de negócios assim um bocadinho grande. Portanto, é uma única rede, que é a Unicre, e são eles é que exatamente. decidem porque não há concorrência. Basta dizer que a gente, por cartão o chamado multibanco, que é o cartão de débito direto, a gente aqui paga 1,1, 0,9, ou seja, nós pagamos mais aqui pelo cartão de débito que pelo cartão de crédito. Isto acontece porquê? Porque nós e aqui incluo todos os colegas que estão aqui, não fazemos força. Porque quando os bancos dizem que não tem margem, que não tem lucro, que tem prejuízo, a gente pergunta, porque os bancos hoje, isto é uma aldeia global, a gente tem bancos que operam no mercado espanhol. Portanto, se eles têm taxas, se eles têm margem em Espanha para trabalhar a 0,8, porquê que não tem margens para trabalhar aqui iguais? Portanto, isto é claramente, a gente tem o exemplo das gasolineiras. As gasolineiras uniram-se e eles cederam. Quem meter gasolina com um cartão de crédito paga a taxa. É o cliente que paga a taxa, 50 cêntimos. Aqui não, o restante do setor. Mas agora deixa-me dizer uma questão que é muito importante, porque há muitas vezes custos escondidos que não nos apercebemos muito bem. É que nós pagamos uma taxa elevada sobre o IVA mais alto. Exatamente. Portanto, a taxa engloba a margem do produto a preço de venda, mas também está incluída sobre o IVA. Exatamente. Portanto, bastaria uma situação tipo Estados Unidos, onde os produtos são cobrados sem IVA e a fatura do imposto é à parte, e a taxa ser só aplicada sobre o produto sem IVA, para pelo menos já nos equilibrar um bocadinho mais as coisas. Para não pagar a taxa sobre o imposto. Exatamente. Muito bem, deixa-me só... Eu gostaria de voltar aqui à questão da agricultura que falou, e penso que é importante, e abandonamos a agricultura em tempos, e hoje está-se a... Década de 80. Exatamente, e está-se a assistir, embora de forma lenta, está-se a assistir a retoma dessa área. Eu penso que a restauração aqui pode ter aqui uma responsabilidade, e se o Governo, que eu acredito que vai ter essa, portanto, indo um pouco ao encontro daquilo que nós propusemos, a restauração pode ter aqui um papel absolutamente importante e fulcral na resolução dessa questão, que é, no outro dia, a Ministra da Agricultura reuniu-se com centenas de empresários agrícolas, preocupada com, de facto, o nosso setor, o país é deficitário, não se produz quantidades suficientes. E os restaurantes podem ser parceiros. Por um lado falamos na promoção dos vinhos, a promoção, pode ser promotores da própria agricultura. E pode-se, através de parcerias, alavancar a agricultura e as pescas. De que género, por exemplo, é que está a referir? Daniel, deixa-me fazer aqui só uma pequena intervenção, porque eu acho que é oportuna. Tu tens que ver que a restauração tem um grande problema. Hoje em dia, um profissional da restauração, para vender o produto tradicional português, é clandestino. Porque não está... E eu, quando faço visões de charrabulho, numa das minhas casas, sei que tenho riscos de azar entrar e fechar-me a porta. Eu sei que, se quiser fazer um frango de cabidela... Pois, quase não se faz. Portanto, isso é outro problema que... Concordo, eu desenvolvo daqui um bocadinho. Mas concordo com o que estás a dizer, embora eu estava a falar de forma mais larga, tratando a agricultura como um todo. Eu penso que a restauração, aqui pode haver aqui um compromisso, e os restaurantes são peças-chave para resolver esse problema. É fácil pedirmos hoje, atualmente, a faturação obriga na fatura à colocação da origem do produto. E se o restaurante tiver benefício na compra de produtos nacionais, resolve-se aqui vários problemas. Um deles tem a ver com a questão da fuga, portanto, a economia paralela. Mas, por outro lado, incentiva-se ao consumo português, do que é nosso. E com isso ganhamos também em termos de produto final e com isso também no turismo. E exportamos, portanto, há aqui toda uma... E aumentamos, reduzimos as importações e aumentamos... Mas Daniel Serra, está aqui a levantar temas que me ajudam para a próxima questão que tinha, que é olhar o futuro e o que fazer. Se calhar está aí alguma estratégia, nomeadamente alguma habilidade que tem que haver em toda a economia, incluindo na restauração, para inovar, para não ter o lombo com batata cozida e arroz sempre, mas se calhar ter com batata doce, ou ter com outro tipo de produtos, ou ter uma oferta de mercado diferenciada, e nomeadamente nesta zona do peixe.
O que é que os restaurantes podem fazer para mudar? Concordo contigo. Agora, o problema aqui, neste momento, a situação é extremamente difícil. Isto era remar um pouco contra a maré. Porque se nós, por um lado, temos todos essa vontade, os empresários, aquilo que pretendem é o lucro, já nem se fala de lucro, mas pelo menos da sobrevivência. E obviamente que procura, neste momento, produtos substitutos, altera-se alguns produtos nobres, alteram-se por outros menos nobres, porque é a pressão portanto, o consumidor não está disposto a pagar valores mais altos. Mas tratando na questão do, por exemplo, mesmo os produtos agrícolas e hortícolas, muito do produto é importado porque em termos de preço é muito mais baixo. Aquilo que se e também não está registado. Isto nunca funcionaria por vontade própria de um restaurante isoladamente que tivesse querer fazer isso, e há muitos que o fazem certamente e acabam por se diferenciar, mas a questão aqui é mais importante, é que o governo tem que ter uma intervenção para que proteja a restauração, criando aqui um regime de exceção, portanto, por tal discriminação positiva, premiando quem protege o que é nosso. E é por aí, portanto, Daniel, mas tem que ser Daniel, fora. Nós, ao sermos o bom aluno, na restauração fomos o exemplo disso. Nós somos o único país da Europa que está em vias de concretizar o famoso HACCP, que basicamente é a higiene e segurança alimentar, é 100%. Todos nós, neste momento, se formos a um supermercado, compramos queijo francês, que se fosse produzido em Portugal não era permitido. E porquê é que é permitido em França? Porque os franceses souberam cuidar lutar pelos seus interesses e pela sua cultura, pelos seus produtos. Os italianos no sul de Itália a mesma coisa. Aqui os espanhóis a mesma coisa. Portanto, mas agora gostava só de dizer uma questão, que é uma questão importante, que é: existia em Portugal uma agricultura de microagricultor, porque foi uma tradição salazarista, de subsistência, mas em simultâneo de cada pessoa vender o seu tipo de produto. Nós tínhamos mercados locais que, com alguns acertos e com alguns ensinamentos aos agricultores, ia manter as pessoas a produzirem aquilo que consumimos. Com certeza. Tivemos uma perseguição brutal a esse tipo de mercados, alguma falta de visão de alguns presidentes das câmaras que preferiram fechar esses mercados e potencializar grandes organizações que fazem importações em vez de consumir o produto final. No final, quem é que pagou isto tudo? Foi o consumidor. Tem um produto de pior qualidade, muito mais caro, e ainda para mais está a importar. E menos diversificado. Claro. Só para terem uma ideia, quer dizer, e isto é ridículo num país como o nosso, nós importamos cerca de 10 milhões de euros de salsa por ano. Reparem que, quer dizer, num país como este, nós somos suficientemente ricos para estar a importar salsa. Então porquê é que não conseguimos produzir cá? E os nossos agricultores têm dificuldade em escoar os produtos que têm, porque já nem falta salsa. Se eles soubessem que se vendia, até faziam salsa. A questão dos nossos agricultores foi uma questão, por um lado, foi-lhes seco o mercado. A partir da altura em que se fechou os mercados de proximidade, foi seco. E temos grandes distribuidores, que também percebo o ponto de vista deles, que não têm a capacidade de estar a gerir 50 fornecedores ou 60 fornecedores de salsa e querem um único fornecedor, e como cá em Portugal não há ninguém dessa dimensão, importo. Só para termos uma ideia do impacto que isto teve na economia, atenção, quer dizer que eu acho que essas organizações não têm nada, não tenho nada contra elas, mas é um mercado que lhes impõe que eles importem porque não têm um fornecedor daquela dimensão. O impacto que isso teve na nossa economia é que, se olharmos para essas grandes organizações, onde o mercado está muito concentrado em Portugal em relação à média, tirando as empresas de importação de fluidos energéticos, são os maiores importadores do país. Quando nós tínhamos a alternativa de fazer a produção local, e há uma questão que é fundamental. Vocês, quando vão a qualquer sítio, em viagem, o que é que gostam de ir ver? Gostam de ir ver o comércio, a restauração e, se houver um mercado local. Certo? Sem dúvida. Portanto, se nós queremos ser um povo de turismo e se queremos ter os serviços, temos que ter infraestruturas. As infraestruturas é estradas, mas também é manter a cultura do povo como somos. Desculpem lá, eu nunca me vou deslocar a um país para comer McDonald's. Certo? Sem dúvida. E vou admirar ir a uma restauração que seja interessante. Portanto, nós temos, olhando concretamente aqui para a Póvoa,
Temos uma cidade que está lindíssima. Quem a conheceu há 20 ou 30 anos e quem a conhece agora, a evolução foi fantástica, certo? Temos um potencial incrível em termos de turismo. Qual é o problema que temos? É que não temos turistas nem temos forma de os cativar para cá, certo? O que é que os turistas aqui procuram no nórdico? Procuram ir ao restaurante do Sr. António e comer qualquer coisa que não está habituado e que sai da sua rotina, certo? Ir passear um bocadinho na Junqueira e achar, esta zona comercial tem lojas bonitas, certo? Ir aqui à loja de produtos tradicionais de conservas, onde não encontrem lado nenhum, certo? E na realidade tem uma experiência que é gratificante. Aliás, Barcelona tem um mercado exatamente no centro, só de legumes, com uma qualidade espetacular, onde aquilo é uma atração turística brutal. Certo? E porquê é que nós pegamos nos mercados que cá tínhamos, por uma visão claramente curta de dizer, pá, isto é ultrapassado, certo? Quando na realidade aquilo que atrai é que dá vida à cidade. Mas eu acho que é uma tentativa muito grande de afastarmos aquele cunho que nós tínhamos, de sermos um país atrasado. E evoluímos, ou quisemos evoluir, para sermos os mais, mas nós não somos. E passamos do 8 nórdicos. para 80 sem Passamos do 8 para suporte. 80. Isso acontece em tudo, não acontece só nos mercados. Acontece, por exemplo, tínhamos aqui um mercado de velharias. Começou a funcionar. De repente desapareceu. Não houve um incentivo a isso. A restauração que existia ali à volta de velharias vivia também disso, não é? Era mais um incremento. As festas populares eram um incremento a todo o comércio, não é? O que é que acontece? Nós afastamos isto como se isto fosse um pecado. Era um pecado, que éramos parolos, éramos antiquados, aquilo não, é de um país atrasado, mas a verdade é que se nós sairmos de Portugal e formos aos outros países, acontece exatamente isso que estava a dizer. Eu gostava só de fazer um parênteses em relação a isso. Eu penso que nos incutiram isso, esse pensamento, porque isto é uma questão. Nós somos um país pequeno e que os lobbies aqui ganham um poder tremendo. E o lobby transmitiu isso, portanto, comunicou bem. E nós fomos um pouco induzidos a isso. Mas eu gostava de dizer, a propósito há pouco do que falou aqui o colega sobre a questão dos produtos tradicionais e da proximidade. Eu acho que o nosso país está a pagar multas avultadas por poluição, por poluirmos muito. E a questão de nós importarmos tudo e não defendermos a tal economia local também acaba por ajudar. Pode não ser muito significativo, mas também contribui, porque se importamos tudo de fora, há custos energéticos, custos de transportes, custos brutais. E a União Europeia devia ser sensível a isso. Os Estados Unidos está muito adiantado e em certos produtos agrícolas e hortícolas de custos baixos, eles não deixam que isso aconteça, eles protegem. A legislação proíbe que se faça transportes de 2, 3 mil, 4 mil quilómetros. Não faz sentido nenhum nós importarmos a salsa que vem de 5 a 10 mil quilómetros, gastamos para isso um valor avultado em termos energéticos, não é? Devia ser taxado. Portanto, Daniel, se tu perguntares a um deputado o que é salsa, o gajo nem sabe. Mas deixa-me já agora, sim, concordo. Deixa-me dizer uma questão que é muito importante. E de onde vem a salsa? O leite, não é? Como dizer o outro no supermercado. Os nossos políticos, de vez em quando, não conhecem acho que têm falta de visão, ou pelo menos não conhecem. Fazem algum tipo de manipulação que eu acho que até possa ser involuntária. E nos dias de hoje o que nós ouvimos falar claramente é: vamos fazer exportações, certo? Mas se nós passarmos a produzir cá produtos que estamos a importar, na realidade, em termos financeiros, é a mesma coisa como uma exportação. Naturalmente. Isto é, tem o mesmo valor para a economia do país exportar ou passar a produzir e substituir importações. Como consumir internamente. E depois há aqui alguma questão. Logo aí também... algumas taxas deviam ser para motivar, por exemplo, Mais no baixo. IVA e as tais TSE deviam ser para quem substituísse importações devia ter vantagens financeiras e em termos de impostos, eu quero Claro, dizer, não é? e depois há aqui algumas questões que são questões um bocado problemáticas, mas são questões importantes. É impossível ter um agricultor ou ter um pequeno empresário a ter uma contabilidade organizada. Mas na realidade, com todas estas regulamentações para fornecer um restaurante ou para o que é que seja, tem que ter não só uma contabilidade organizada, como ter um conjunto de outros registros e de outras garantias. Que se traduzem em custos insuportáveis para o Mas que na país. realidade não dá nenhumas garantias. Reparem, lembram-se de um problema que aconteceu na Alemanha com a restauração, certo? Que havia um produto contaminado e todos estes registros demoraram mesmo assim. Foi por um acaso que descobriram os registros, não serviram para nada, certo?
Portanto, o que é que era as sementes de soja, não é? Claro. Reparem, quer dizer, olhando para este país, eu se calhar... E agora, Rui, e diga-me uma coisa, e o futuro então? O que é que para que lado devemos ir? O que é que devemos fazer? Porque olha, não podemos baixar os braços, claro, não podemos despedir, ou não convém que se despede, nem convém que feche a porta. Como é que vamos melhorar isto? Olha, o nosso futuro tem uma questão que é uma questão que toda a gente tem que ver de uma forma clara. A dificuldade de obter empregos no futuro vai ser cada vez mais difícil. E nós já estamos a ver jovens com 20, 30 anos que não conseguem arranjar emprego. Então há uma questão que pode ser um papel fundamental jogado pelas pequenas e médias empresas. Porque se nós dignificarmos o trabalho nas pequenas e médias empresas, certo? Como sendo um trabalho interessante, se fizermos autopromoção, se o Estado tiver em atenção e divulgar que é o reconhecimento social é o mesmo de trabalhar numa grande empresa, nós temos uma grande vantagem. Porque toda a gente que tem uma pequena empresa e que a consiga manter, se calhar tem emprego para dar aos filhos. Certo? Nós temos que voltar a regressar à tradição de ter um determinado know-how, evitar que ele se perca e termos pelo menos uma luz ao fundo do túnel em termos de futuro para as pessoas que a gente conhece ou para os nossos familiares ou para as pessoas da nossa terra. Reparem, por exemplo, em França, as padarias são uma questão que já têm 200 ou 300 anos familiares. Cada uma tem a sua receita própria de pão e o negócio passa de pais para filhos e, se não houver descendentes, passa de empresário para empregado. Porque nós não temos noção, mas temos um conjunto de know-how e de tecnologia que não é fácil de obter e que se pode perder em relação às pequenas e médias empresas. Certo? Uhum. Não é fácil, vocês sabem, quer dizer, não é fácil construir um restaurante que tenha fama, certo? Dá muito tempo, certo? Dá muito trabalho até encontrar a receita certa. De um dia para o outro. Claro. Mas essa tecnologia faz parte do país. Quando nós estamos a eliminar nas pequenas e médias empresas estas pequenas tecnologias, agricultores que sabem produzir de determinada forma algum tipo de legumes, pescadores que pescam sardinha especial só da parte da manhã para vender aos melhores restaurantes ou coisas assim do género. Quando nós perdemos esse vínculo, estamos a também destruir um bocadinho da nossa cultura como país. Deixem-me dizer uma coisa, quer dizer, o que nós temos que ser é criar uma imagem e sermos orgulhosos de sermos portugueses. Eu acho que nesta altura está-se a falar demasiado de crise e o que a gente precisava era uma espécie de um psicólogo que nos fizesse sentir orgulho de sermos portugueses e dizermos assim, não, nós já dominamos o mundo com 4 milhões de habitantes, certo? Fizemos coisas fantásticas em termos de descobrimentos, etc, etc. E pá, não podemos deixar-nos cair num povo miserável. Portanto, temos que ter autoestima forte, temos que ter orgulho em ser portugueses, temos que acreditar que vamos conseguir mudar isto e temos que voltar a passar um bocadinho as imagens às pessoas de que realmente Portugal vale a pena. E deixe-me só dar esta colherada, é que, e aí entram os movimentos, nesta altura, precisamente para despertar a sociedade. Eu acho que é importante a sociedade unir-se e não é que substituam aos políticos, mas tentar, aquilo que acabou de dizer, tentar demonstrar que de facto nós temos que mudar. E que, se os políticos não conseguem, porque vivem à volta daquela redoma que, no fundo, eu digo, um político quando vai para Lisboa depois esquece-se da origem dele. E de facto é o que acontece e acabam por só ficarem sujeitos a toda uma teia que está montada e que não conseguem fazer isso. E então acho que aí os movimentos, ao surgirem, no caso do nosso, eu penso que era importante que aparecessem noutros segmentos, noutros setores, acabam por tentar inverter isso. E aí aquilo que nós fomos fazer, e no nosso caso ficámos bastante sensibilizados com isso, nós fomos falar com a Secretária de Estado do Turismo, tínhamos 15 minutos para falar com ela. Ela esteve cerca de 2 horas connosco. E isto é porquê? Porque nós falamos verdade, falamos do terreno. Exatamente. E ela, por um lado, ficou em pânico, desconhecia que o setor tivesse tão mal. E nós também ficámos em pânico por sabermos que ela também desconhecia. Isto é assim mesmo. Foi assim mesmo. Pânico. É uma reunião, enfim, muito sui generis. E depois, a determinada altura, nós até equivocamos, até chegamos a pensarmos, será que ela faz parte do governo, será que não faz? A interlocutora é privilegiada
porque é do turismo, e às páginas tantas estava a dizer, mas isso é, o governo está reunido, isso é que, e temos aqui um estudo, e era tudo assim muito superficial. Nós dizíamos, não, doutora, desculpe, a realidade não é essa, a realidade é esta, estão aqui 3 restaurantes representados, nós fomos como movimento, mas falámos depois, particularizámos para tentar demonstrar, e dissemos, olha, eles abrem a porta para mostrar que a situação que nos criaram é absolutamente insustentável. E se nada for feito, desaparece a restauração, desaparece a gastronomia portuguesa e Daniel, sobrevivem... Deixa-me só colocar agora e ao Ricardo. Em termos de futuro, Ricardo, há pouco foi aqui apontado um caminho pelo Rui Machado, mas o Ricardo acha que se pode apostar fazer como e deixa-me só fazer aqui também a questão, uma introdução para a questão. Vivemos esta crise que se fala agora de fecho e permanente, já vivemos há muito tempo no comércio tradicional, nomeadamente as mercearias. Quando começaram a aparecer grandes superfícies, depois aqueles grandes armazéns que fornecem os fornecedores, dizia-se todo que aquilo ia fechar. Raul Costa manteve as portas abertas, foi inovando, tem alguns produtos diferentes, tem produtos que ninguém conhece, no fundo especializou-se. Vai de encontro ao que já estamos todos aqui a falar, que é o que acontece. Nós em Portugal temos uma coisa maravilhosa que não acontece no resto da Europa, que é termos um país com território e uma nação que é exatamente a mesma. O povo e a nação identificam-se perfeitamente com o território, não é? Os espanhóis não acontece isso, na França não acontece, na Alemanha não acontece em pouquíssimos sítios. Em Portugal acontece. Portanto, nós estamos aqui todos unidos na mesma luta. O que é que acontece isto? Apesar de portugueses, também somos poveiros. E a maior parte das pessoas da Póvoa, aliás, todas as pessoas que são aqui da Póvoa, como toda a gente sabe, têm orgulho e gostam de dizer que são poveiros, e para todo lado que vão, não é? Falam na Póvoa e criam casas de poveiros e por aí fora. Eu acho que é muito importante nós apostarmos nos produtos nacionais, e acho que o paradigma mudou completamente. Aquilo que estávamos a falar, que antigamente as pessoas desvalorizavam o produto português. Hoje em dia valorizam o produto português e procuram as origens. Porquê? Porque chegaram à conclusão que afinal isto de apostar nos produtos estrangeiros e afinal de procurar um ideal qualquer que não era o nosso, não funcionou. E foi o que aconteceu. O que é preciso fazer? É preciso continuar a apostar naquilo que é português. Os restaurantes são uma coisa que é portuguesa, não é? O comércio tradicional é uma coisa típica portuguesa. As grandes superfícies não são um modelo português. Foi adotado por Portugal, funcionou maravilhosamente bem aqui em Portugal, mas não é uma coisa típica portuguesa. O português gosta de passear, gosta de ir tomar o café, gosta de ir ao restaurante com a família, e é uma tradição aqui de Portugal e aqui dos portugueses, e especialmente aqui da Póvoa, que é uma cidade turística e em que temos os equipamentos montados, não é? Para os turistas, mas que rapidamente as pessoas da Póvoa nos últimos 100 anos se habituaram também a utilizá-los, não é? Quando antigamente faziam as refeições em casa, e agora temos tendencialmente aqui na Póvoa o hábito de frequentar os restaurantes, que não é uma coisa muito normal. Por exemplo, saímos da Póvoa e fomos fazer para Cabeceiras de Basto, ou formos a outras terras assim fora dos roteiros turísticos. Não é normal as pessoas irem aos restaurantes, irem aos cafés com a frequência. Por isso é que também temos muita oferta. Em relação à oferta, vai acontecer o que está a acontecer a toda a gente, não é? Há coisas que vão fechar. Acho mal é que fechem com um incentivo ainda do poder, não é? Que cria impostos que vão levar a que feche. No meu caso, não acontece isso. Porque no meu caso, o que acontece? Eu já vendo produto que já é transformado, portanto os IVAs são os normais, não é? O IVA de compra é igual ao IVA de venda. É exatamente a mesma coisa. Há nichos de mercado aqui na Póvoa ainda para trabalhar. Por exemplo, ainda agora falamos em nórdicos, que era uma coisa que aqui na Póvoa não aparecia, não é? Antigamente apareciam mais espanhóis do que aparece agora, mas agora aparecem muitos mais ingleses, que é um nicho de mercado que podemos trabalhar. Mas volto a reafirmar, os ingleses vêm para aqui, andam aqui pelas ruas, almoçam aqui, jantam aqui. A Póvoa também não tem assim muito mais para oferecer, não é? É uma cidade bonita, dá para passear, não é assim muito grande. Os restaurantes são um ponto muito importante. Será que devia haver também incentivos locais aos restaurantes? Não só do Estado português? Será que localmente... Por exemplo, reduzir taxas, é isso? De publicidade, o que fosse, da água, por exemplo, não é? Era importante, se calhar é um bom mote para ouvirmos aqui o António. António, que futuro? Vocês, restaurantes, têm que procurar mais nichos de mercado ou contentavam-se com alguma redução de alguns dos custos, por exemplo, ao nível da autarquia? A nível da autarquia, eu falo um bocadinho, eu vou-vos dar um pequeno exemplo.
o grande problema que se encontra a nível local é o carro, é o estacionamento, não é um problema só da Póvoa. E os shoppings têm por tradição, sempre que fecha mais uma rua de uma cidade próxima do shopping, o shopping festeja e afixa, sei lá, Gondomar fechou a rua não sei quantos, o shopping Gondomar festeja, ou o shopping que esteja ali próximo. Portanto, em termos de taxas publicitárias, aqui na Póvoa já não se pagam, ou seja, é das poucas cidades onde não se paga. Agora, que há muita coisa a se fazer em termos locais para o futuro, olha, a gente... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu fiz parte da Associação Comercial da Póvoa, pronto, que era no intuito de tentar aproximar a restauração. Estive lá há 2 anos e desisti, porque realmente toda a gente fala nos cafés e aqui que é preciso fazer alguma coisa, mas as nossas associações não têm força. É a Associação Empresarial aqui da Póvoa. Olha, esse que é está ali no momento a associação. Mas pronto, quer-se dizer, olha, houve eleições no outro dia, eu fui lá votar, porque coincidiu com uma tarefa que tinha que ir lá fazer, mas estes homens estiveram lá e certamente ficaram desanimados com a votação. 20 pessoas. Sim, foi, não sei qual é o número exato, mas foi relativamente baixo. Ora, enquanto as... Agora deixe-me dizer uma questão que é muito importante, que é, normalmente, quando há uma situação de guerra ou de dificuldades, a tendência das pessoas é acantonarem-se, certo? E tentarem ter objetivos comuns. Com certeza. O problema que existe em Portugal em relação às pequenas e médias empresas é que não temos sido respeitados, nem tem sido identificado o peso que nós temos como o grande empregador de Portugal e como o grande gerador de riqueza. E o que realmente me preocupa no meio disto tudo, creio que vocês se lembram, que há cerca de 6, 7 anos tive aqui um dos melhores economistas do mundo americano, o Porter, e que disse que o futuro de Portugal era investir exatamente em pequenas empresas que produzissem artesanato, na pequena restauração, na pequena indústria, etc, etc. Serviços. Certo? E virar para serviços. Claro. Pronto, Mas reparem numa coisa, eu não faço ideia qual foi o preço desse estudo, mas deve ter custado uns milhares largos de contos, ou de euros. O que realmente me preocupa é que se contrata um dos melhores técnicos do mundo de economia, ele dá um parecer claro que diz que nós, como pequenos empresários, somos a chave do sucesso do país, e o tipo de políticas que é tomado por pressões que não quero identificar, nem sei quais são, é exatamente o antagónico daquilo que alguém realmente consagrado e que chegou cá e que percebeu claramente ao fim de fazer um pequeno estudo. Deixa concluir aqui o António. O meu raciocínio vai mesmo nesse setor. O futuro de todos nós, seja a restauração, mercearia, ou seja, vamos falar a nível da nossa cidade, Póvoa de Varzim, passa por nos organizarmos, por nos unirmos e quando tivermos uma luta, a restauração a apoiar, porque são coisas, por exemplo, nós agora a Lisboa, fomos 3 autocarros aqui da Póvoa, fiquei muito satisfeito de vir lá a Póvoa representada em peso, mas quando há uma luta do comércio... Mas a Associação Comercial, a Associação Empresarial da Póvoa também nos ajudou, não é? Exatamente, recebeu-nos e não sei o quê. Mas o que eu quero dizer é, quando há uma luta de outro setor, a restauração não se envolve. E vice-versa. E eu acho que o futuro passa por aí. Quanto à restauração, o futuro, com este nível de taxação, não é possível sobreviver. Estamos a falar de saúde pública, porque os restaurantes vendem comida. O cliente não se apercebe, mas eu tenho casas, mas também sou cliente, nas minhas horas vagas. A restauração na Póvoa, como eu penso que pelo país está a perder qualidade. Numa conversa prévia antes, o Otávio disse bem, cada vez se vê menos peixe. Começa a desaparecer o guardanapo de pano. Começam a desaparecer uma série de coisas no restaurante que o cliente ainda não se apercebeu e isso tudo reflete-se na qualidade final. E porquê é que desaparece? Estamos a tentar sobreviver, portanto... E pode haver risco também nas próprias cozinhas? Começa, ou seja, um trabalho que foi feito, que aí o HCCP nesse aspecto melhorou muito a alimentação em termos... Hoje é muito mais seguro comer num restaurante em Portugal do que há, não é preciso muito, 5, 6 anos atrás. É mais seguro do que comer em casa, muitas vezes. Mas neste momento começam a aparecer sinais, e quem anda nos canais do abastecimento à restauração começam a ver sinais preocupantes, porque o empresário que tem a porta aberta pensa em tudo para sobreviver, entendeu? Ou seja,
acho que esta tributação terá de trazer a restauração para muitos anos para trás, ou seja... Muito bem, vamos concluir. Eu posso só acrescentar uma coisa, e depois isto é preciso ver, que há a questão humana, porque nós somos empregadores e o problema depois é que é muito complicado para quem tem a proximidade que nós temos com os nossos funcionários, não é? Estar a mandar pessoas para a rua, não é? Assim, de um momento para o outro, pessoas que trabalham ali há anos, porque há uma alteração, há uma diminuição dos lucros, não é? Uma diminuição da entrada de cash, e o que acontece é que se não se consegue, se não há mesas para servir, não é preciso pessoas para servir às mesas. E depois a pessoa entra em desespero, não é? Porque isto é um desespero, são pessoas que são próximas, trabalhamos dia a dia, não estamos propriamente a falar de empresas com 150 ou com 200 ou com 300 funcionários, em que ninguém se conhece, eu sou lá o Presidente da Administração e mando uma ordem cá para baixo, não é? Estamos a trabalhar todos que é um bocado o que acontece no governo. Ao mesmo nível. Todos os conhecemos, mas eles estão lá e trabalham e mandam as horas cá para baixo nós fazemos. Vamos concluir. Daniel. Eu gostava, já agora que o António falou na questão da colaboração e da união que todos temos que fazer, eu penso que já começam a haver bons sinais. Portanto, eu vou dar o exemplo da Associação Comercial. Eu pedi que me fosse facilitado e que nos ajudasse enquanto movimento. Fiquei absolutamente surpreendido com a total abertura e com a colaboração, portanto, que eu há uns anos não via. Isso tem a ver com o mundo está a mudar. A Câmara da Póvoa também já revela sinais semelhantes. Outros setores estão muito mais abertos. 2 empresários disseram-me há dias, que também fazem parte, portanto, no fundo foram connosco a Lisboa, disseram que pediram para falar com o Presidente da Câmara, e o Dr. Macedo Vieira recebeu-os com toda a atenção e ouviu-os, escutou-os, e isso agradou-me imenso. Apesar de eu conhecer o Dr. Macedo Vieira e saber que é uma pessoa que sempre se preocupou com os poveiros, mas de facto no passado se calhar não havia tanto tempo para escutar, e hoje isso passa-se, e isso são sinais que estão a acontecer na sociedade e particularmente em Portugal. Eu acredito em Portugal e tenho orgulho nisso, e ainda para mais, e falou aqui o Ricardo na questão de poveira, acho que nós temos a sorte de sermos portugueses e sermos poveiros, porque de facto nós unimos-nos, e eu acredito que no futuro muito próximo vamos conseguir vencer. Mas vai ser a sociedade que junta, através de movimentos ou através de pequenos grupos que se juntam, vão conseguir de facto inverter e vão sensibilizar as massas, os políticos, e acho que isso está-se a notar já essa situação, portanto, e fica agradável. E o meu futuro deste país vai ter futuro de facto. Muito bem, terminamos aqui o programa de hoje. Debatemos a crise que anda de boca em boca. Recordo que o programa pode ser sempre ouvido ao sábado e domingo ao meio-dia, com a repetição às 7 da tarde de sábado, e o vídeo do Praça da Almada pode ser visto durante a próxima semana já na Onda Viva TV. Tivemos aqui à conversa 4 convidados: Daniel Serra, da Organização de Empresários de Restauração, que criou um movimento e que se deslocou a Lisboa para reivindicar o IVA mais baixo; António Nunes, empresário do Grupo Bodegão; Ricardo Silva, proprietário da empresa Raul e Costa, uma loja de comércio tradicional com cerca de 100 anos e que lançou um produto inovador; e Rui Machado, da empresa Beauty Store, que tem uma loja na Rua da Junqueira e outra nas Caxinas. Despede-se o Otávio Correia. Nós voltamos no próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.